Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar das características ambientais da fábrica urbana. Então, nós falamos que a fábrica urbana, a principal conotação dela são de características físicas da cidade, mas essas características físicas, elas proporcionam também características ambientais próximas. Então, vamos lá. O ecossistema urbano possui características distintas relacionadas à precipitação, vento, temperatura, qualidade do ar, umidade, radiação solar, solos, corpos de água, flora, fauna, barulho, resíduos e águas residuais. Isso, assim, distintas em relação às regiões rurais e naturais. É bem bom deixar claro isso. Mantendo a mesma sequência da aula anterior, sempre aqui nessa segunda coluna a gente vai dizer qual a principal diferença da região urbana com essas outras regiões. Quanto à precipitação, no geral, nas cidades chove mais, por fenômenos climáticos, microclimáticos que acontecem, a precipitação tende a ser maior nas cidades, e também as inundações, já que é uma região ali que você tem maior impermeabilização, então as chuvas elas tendem a provocar mais danos. Você tem região de redução de neves, a cidade é mais quente, isso não é muito a realidade do Brasil. Porque essa aula é baseada em um artigo internacional. E aí, nos países que você tem ali neve, as regiões urbanas ela tem menos neve. Porque a própria cidade acaba sendo mais quente e a neve vai derretendo. Vamos lá. O vento. Menor velocidade do vento e troca atmosférica, porque o vento é bloqueado pelos arranha-céus. Então, e você tem menos troca atmosférica. Tem até um fenômeno que são as ilhas de calor, que ele se forma, que o ar quente fica embaixo, que não seria o padrão da física, mas isso acontece por uma questão de poeira ali que tem na cidade, e aí você tem menor troca atmosférica. Maior circulação local do vento, rajadas de turbulência. O que isso aqui significa? Tem menor velocidade de vento, como é que tem circulação local? Porque se vier uma rajada de vento, ele já vai ter o caminho próprio para ir. Que ele vai esbarrar no arranha-céu, mas ele vai passar aí por onde tem caminho, por exemplo, talvez uma rua que esteja rodeada de arranha-céus, não rodeada, né, mas limitada por arranha-céus, aí o vento não tem como passar do lado dela, pelos arranha-céus, ele vai passar pelo meio, digamos, pela rua. Acho que deu para entender o sentido que eu quero falar. E a temperatura tende a ser maior. Aqui as pessoas brincam, né, fritando o ovo aí, porque você tem o próprio asfalto, ele vai emitir mais a radiação também, né? Ele vai absorver mais, refletar menos, tem esse termo técnico aí da físico-química, refletir menos, na verdade. A própria cor dele, mas também o material. Vamos lá. Características ambientais, a qualidade do ar. Então, nas cidades você tem maior emissão de poluentes, tá? Que é o exemplo da China, né? Reconhece a existência de vilas de câncer no país. Então, são cidades altamente poluídas, que as pessoas têm que andar assim, ó. Que o ar é claro que isso, às vezes, a gente pensa assim, a cidade poluída, às vezes, são picos de poluição que acontece por eventos climatológicos. Então, não é que todo dia seja essa poluição, esse smog que se chama, essa nuvem de poeira e material particular. Mas é que isso vai acontecer, por exemplo, geralmente nos dias de maior calor. A poluição vai se concentrar também. Aí mais material particulado, menor umidade do ar, maior névoa e nuvem, que é a situação da névoa, né, do smog, e menor evapotranspiração, porque tem menos árvores também, então a evapotranspiração ela fica prejudicada. Outra característica ambiental, radiação solar. Menor quantidade de iluminação natural, porque você tem ali os próprios prédios, eles impedem a passagem de sol, por exemplo, para as casas, né? Então as pessoas ali que não moram nesses edifícios acabam tendo essa menor iluminação natural. Às vezes pode ser bom porque protege da radiação, né? Ou pelo menos do sol ali. Só que nem sempre é bom. Menor intensidade da radiação solar, como eu falei, então está relacionado, né? Iluminação natural e radiação solar. A própria smog ele faz com que a radiação solar, a iluminação ela diminua. As pessoas acabam até mais dependentes da luz. Não que as pessoas na zona rural não são dependentes, mas ambos são dependentes, mas na região
urbana, por ter essa questão aí de, às vezes, quando está cercado por prédios, você vai precisar mais aí da luz. Vamos lá, o solo. Maior vedação da terra e compressão, aquilo que eu falei anteriormente, né? O próprio asfalto ele faz isso, ele deixa a superfície impermeável. E a compressão acontece porque você tem mais prédios, você tem mais infraestrutura, shopping center, todas essas coisas, e aí você acaba comprimindo mais o solo que está ali, né? O solo fica mais compacto e tem menor qualidade também, porque você vai ter esgoto, você vai ter lixo toda hora que vai, de certa forma, aí também para o solo, e tudo isso faz com que se perca a qualidade do solo. Quanto aos corpos d'água, você tem menor nível da água subterrânea, porque em muitas cidades as pessoas acabam consumindo essa água subterrânea através de poços, artesianos ou não, e aí o lençol freático, o nível dele vai caindo, isso também influencia até na própria estabilidade do solo. Você tem em São Paulo, acho que é no de Guarulhos, que você tem um problema sério de manter a superfície plana, porque você tem as pessoas extraindo do consumo bastante água do solo, e isso causando instabilidade no solo. Então eles têm que estar sempre fazendo manutenção, porque o avião ele tem que estar com a pista perfeita para ele poder pousar. Né? Se tiver ali alguma irregularidade, as chances de acidente são maiores. Menor qualidade da água subterrânea também, porque a água subterrânea ela pode ficar contaminada, ela pode ser contaminada, e aí é mais difícil de despoluir ela do que a água superficial, mas essa água superficial também ela tem menor qualidade e ela é mais fácil de ser poluída também, já que ela está exposta. Fluxo de água mais regulado, já que... Por que é mais regulado? Aqui temos o contrário. Você pode ter compostas, geralmente você tem mais compostas e redes de drenagem não naturais, né, canalização, para tentar ali influenciar na questão das enchentes e também até mesmo da água superficial, da qualidade da água superficial da cidade. Dependência de outros serviços ecossistêmicos. Exemplo das áreas rurais. Então, quer dizer, o que significa? Que nas áreas urbanas a gente depende de outros serviços ecossistêmicos. Por exemplo, dos alimentos. Os alimentos, normalmente, ou boa parte deles vem das áreas rurais. Então, tem essa dependência também. Nas áreas rurais, você tem um maior percentual de pessoas vivendo da subsistência. Ou seja, do produção voltada para o autoconsumo. Então, eles produzem tudo que consomem. Aqui na região urbana já é raro, né? As pessoas elas não produzem aquilo que consomem, elas produzem para outras pessoas, elas ganham dinheiro e com esse dinheiro elas vão comprar os produtos, seja de consumo alimentar ou qualquer outro tipo de consumo. Vamos lá. Quanto à flora, o que difere na região urbana? Tem uma menor cobertura de vegetação. Tem também menor biodiversidade da vegetação, então a vegetação específica da cidade existe também isso. Estação de crescimento mais prolongado da vegetação, já que ela tem menor cobertura, ela precisa de mais tempo para crescer. As formas de vegetação geralmente são reduzidas, então nem todas sobrevivem na cidade, vão ficar só aquelas mais resistentes, que acabam virando específicas, e algumas que são plantadas pelo próprio homem, como as fachadas de telhado, enfim. E também dependência de outros serviços ecossistêmicos rurais. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Como não tem plantação de tudo, vai precisar de muita coisa que vem das regiões rurais. A fauna, ela tem menor biodiversidade de espécies, tá, no geral, com superpopulação de algumas espécies, como pragas urbanas. Nós falamos bastante disso na aula, acho que 2 aulas atrás, de ecologia urbana. Por que na região urbana é mais propícia à praga? Basicamente por causa da estratégia deles, que são espécies oportunistas. Então elas se beneficiam em ambientes estáveis, como é o caso da cidade. O barulho é bem óbvio, ele é maior, né? Seja buzinho de carro, seja festa, que tem sempre, né? O pessoal e a barulheira que as pessoas fazem naturalmente no dia a dia. Então você tem essa questão. Vamos lá. Características ambientais importantes também são os resíduos e águas residuais. Na cidade você tem maior quantidade de resíduos, você tem mais pessoas primeiro, e as pessoas no geral consomem mais, por isso que você gera mais resíduos.
Os tipos de resíduos são mais perigosos, por exemplo, você tem maior concentração de resíduos da área da saúde, que tem riscos, ou resíduos aí com aqueles químicos que tem, né, produtos químicos que existem, né, nas máquinas, né, nos equipamentos de forma geral, alguns até com radiação. Então você tem esse perigo aqui. Aí você tem mais águas residuais, que é a água que vem com esses resíduos, aumento da mistura de águas pluviais e esgoto, que é o ideal é que a canalização de esgoto não se misture com a água, com o sistema natural da água. Só que isso aí não é a norma nas cidades brasileiras. Geralmente você tem uma mistura das duas coisas, e aí isso prejudica bastante a qualidade da água, inclusive que as pessoas utilizam para o consumo. Claro que existe um sistema de tratamento de esgoto, mas se a água é mais poluída, é mais oneroso também para o sistema de tratamento de esgoto, e as pessoas nem sempre sabem dos riscos. Você vai aí nas periferias de grandes cidades, como Belém, tem sempre o canal ali que está sujo, mas tem, por exemplo, uma molecada tomando banho ali quando chove. As pessoas vão tomar banho quando chove, e Belém é a capital que mais chove no Brasil, né? Historicamente, isso eu ouvi no jornal. E quando chove, por exemplo, os ratos saem do bueiro e as pessoas tentam matar os ratos. Quando os ratos estão com medo, a primeira coisa que eles fazem é urinar. E a urina do rato, ela causa leptospirose. Então, e aqui é um exemplo do Michel Alberto, que infelizmente é uma realidade no país, em várias cidades, você não ter aí uma gestão adequada de resíduos sólidos, que é mais grave ainda na região norte. Os municípios da região norte, as capitais e também os municípios menores, eles têm um problema seríssimo de resíduos sólidos. Não que não existam em outras regiões no país, mas os índices aqui são realmente muito baixos. Saneamento também são os piores do país, então isso infelizmente é um problema. Vamos lá. Ecossistema urbano ainda caracteriza por outras questões. Então, você tem a vedação de áreas verdes para construção, aumento de uso de energias e emissões de poluentes, em virtude da alta densidade populacional. Emissões, por exemplo, de gases de efeito estufa são maiores. Só você pensar na quantidade de veículos que são movidos a gasolinas, então toda hora emitindo aí CO2. Embora na área rural você tenha também uma emissão grande vinda dos rebanhos, da flatulência dos bois, CH4, e isso contribui de fato, até o próprio desmatamento, mas na região urbana você tem um consumo muito maior, até porque indiretamente a carne do boi vai também para a região urbana. Está tudo muito interligado na verdade, né? Vamos lá. Aí o que tem também na região urbana que é diferencial? Esse efeito ilha de calor, que é resultado do armazenamento de calor e radiação e ar, de saída de aquecimento, processos industriais e tráfegos. Aqui é exemplo. Olha só, ele faz aqui um corte transversal aqui é a temperatura, né? Temperatura que fica amena nas regiões naturais, aumenta um pouco na região rural e tem os picos na região urbana. É muito interessante, aqui é de um trabalho, né? E aqui outra especificação da ilha de calor. Pouca vegetação faz com que a cidade fique mais quente do que as áreas rurais ao redor. Tá? Então acaba se tornando uma ilha de calor. A poluição em ambientes urbanos provoca a inversão térmica, que é um efeito que a gente falou ainda há pouco disso. Porque qual é o natural? O ar quente subir e o ar frio descer. Que tem sido apontado como a principal causa do aumento de problemas respiratórios em crianças e idosos. Mas com a poeira, essa poeira acaba inibindo o ar quente de subir. E ele fica concentrado aqui e também fica poluído. Portanto, essa poluição ela tem uma consequência grave para a saúde, principalmente dos mais vulneráveis, que são crianças e idosos. A situação normal é sempre isso aqui, ó, o ar quente está subindo. Só que aqui, o que acontece? A poluição ela causa, na verdade, uma camada de ar mais frio aqui, que faz com que, na verdade, esse ar mais frio, mas ele acaba sendo, impedindo com que o ar quente suba. É exatamente isso que acontece. Tá? Vamos lá.
Precipitação, vento, temperatura, ar, umidade, radiação solar são conhecidos como os fatores ecológicos abióticos do clima urbano típico. O clima urbano geralmente mais chuvoso, a gente já falou aqui, menos ventoso, embora os ventos eles aproveitem o corredor entre os prédios, então você acaba tendo essas rajadas mais fortes. É mais quente, é mais poluído também, menos úmido, mais nublado que as áreas circundantes. Embora haja muitas diferenças na intracidade. Aquilo que eu falei, a corrente de ventos localizadas e turbulências. Então, na própria região urbana, você percebe diferenças. O microclima é diferente nos bairros mais urbanizados do que nos bairros que se predomina a infraestrutura cinza, por exemplo, que praticamente não tem árvore. Você tem essas diferenças na própria região interna da cidade, né? Também nos bairros mais arborizados a infiltração da água no solo é diferente, as inundações, claro que isso também depende da topografia, né? Pode ser uma zona periférica que seja uma zona mais rebaixada, então as inundações são mais recorrentes, mas existem inúmeros fatores aí que são importantes, fatores que são naturais, mas também são típicos da região urbana, outros fatores típicos da região urbana. A soma desses fatores forma as características que são mais diversificadas do ponto de vista ambiental na região urbana. Bom, aqui algumas referências que eu estou utilizando para essa série de vídeos. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.